Hoje vamos fazer uma torta com a fruta da abobreira, a abóbora. Eu só achei legal começar a receita assim porque até o momento eu não sabia que a abóbora era fruta. Bom, vamos começar pelo recheio. Para essa receita é interessante usar espécies de abóbora com a polpa mais alaranjada, pois elas têm uma concentração maior de açúcar. O primeiro passo é dividir a fruta ao meio. Não importa muito a direção do seu corte, eu fiz no sentido do comprimento porque parecia mais fácil. Depois, retire a parte do miolo onde estão as sementes. As sementes você não precisa jogar fora, dá para torrar que vira um salgadinho bem gostoso e até que saudável. Ou dá para usar para aumentar o seu jardim que fica bem legal. Passe um pouco de azeite ao lado que foi cortada a abóbora e coloque virada para esse lado em uma forma, se certificando que o óleo está cobrindo toda a superfície do corte. Aqui eu tenho a metade de uma outra abóbora que eu ganhei de presente dos vizinhos. Nessas horas morar em apartamento não é tão ruim. Só dar o mesmo tratamento, removendo o miolo e passando azeite antes de levar a um forno a 200 graus para deixar assando por 1 hora. Nesse tempo, vamos preparar a massa. Em uma bacia grande, adicione 350 gramas de farinha, 1 colher de sopa de açúcar e 1 pitada de sal. Misture os ingredientes antes de adicionar 100 gramas de manteiga em uma consistência mole e voltar a misturar. Primeiro com o garfo e depois com os dedos, tentando quebrar o máximo possível a manteiga. Todas essas etapas da massa podem ser feitas no processador se você preferir. Quando a massa estiver parecendo uma farofa, adicione mais ou menos 50 ml de água fria e volte a mexer. Se parecer que a massa não está dando liga, pode adicionar um pouco mais de água, mas é importante adicionar o menos possível para que a massa fique bem crocante depois de assar. Para essas quantidades de ingredientes, não é para sobrar nada de farinha na bacia após terminar de sovar a massa. Quando ficar uma bola mais ou menos firme, reserve em um pote fechado por uns 10 minutos para relaxar um pouco e facilitar o trabalho na hora de abrir. Já com a massa descansada, jogue um pouco de farinha na bancada e comece abrindo com os dedos e depois com o rolo de macarrão, até atingir uma espessura de cerca de meio centímetro. Lembre sempre de abrir o mais redondo possível para que não sobre massa demais para um único lado da forma. Sempre que você sentir que a massa está grudando demais no rolo ou na mesa, polvilhe um pouco mais de farinha e volte a abrir. Na hora de passar a massa para a forma, dobre ela na metade 2 vezes, formando como se fosse um triângulo, mas faça isso sem pressionar para que ela não grude. Depois, posicione a ponta do triângulo no centro da forma e desdobre a massa. Transportar a massa dessa maneira para a forma é mais simples e evita que ela rasgue no processo. Agora é só ajeitar pressionando bem as laterais e fazendo todas as superfícies o mais lisas possível. Corte os excessos da massa com uma faca de fio para evitar que puxe em algum momento. E se você quiser, dá para fazer algum enfeite no topo da torta, apertando as beiradas da massa e formando pequenas pontinhas. Depois de assado, os enfeites vão ficar bem sutis, mas ficarão bem legais. Essa massa tem que assar 3 vezes, e na primeira vez é necessário colocar um peso no centro da forma para evitar que a massa suba. Esse peso pode ser açúcar, ou arroz ou qualquer outro grão, mas tem que ser qualquer grão que não solte muito cheiro e mude o sabor. Eu usei um peso mesmo, o qual eu lavei e embrulhei em papel alumínio antes de posicionar no centro da massa. Para a primeira etapa, leve a um forno a 200 graus para assar por 10 minutos, ou até a massa ficar com a borda mais ou menos dourada. Depois retire do forno e remova o peso antes de devolver ao forno por mais 15 minutos para dourar o fundo. Após a segunda etapa, retire do forno e reserve. Nesse tempo, a abóbora provavelmente já terminou de assar. Para remover a casca é bem simples, dá para fazer com a mão se você esperar esfriar. Como eu não esperei, eu usei uma colher. A polpa da abóbora fica em uma consistência de um purê de batata. Caso não esteja assim ainda, devolva ao forno e asse por mais um período. Já pode também ir passando a polpa para um processador.
Se o seu caso for igual ao meu e você utilizar duas abóboras diferentes, com cores diferentes, não tem problema. Para mim deu certo e eu tenho certeza que não vai ter erro para você. Bata a abóbora no processador até dissolver todas as fibras e a mistura ficar com uma cor única. Como tem bastante água no purê, é necessário remover um pouco. Então, passe para um saco de voal dentro de uma leiteira e deixe escorrer um pouco dessa água. Porém, não retire tudo, muito do açúcar da fruta está nesse suco e também muito do sabor. Com a polpa preparada, passe ela para uma bacia. Adicione uma caixinha de leite condensado, 2 ovos inteiros e uma gema e um pouco de canela se for do seu gosto. Misture tudo até virar uma massa bem líquida e bem homogênea. Despeje toda essa mistura na torta, que já deve estar fria, e leve para um forno pré-aquecido a 250 graus e deixe assando entre 45 minutos e 1 hora. Ao retirar do forno, coloque em cima de uma grade para esfriar. E para testar se está bem assada, fure com uma faca no centro. Se sair limpa é porque está bom, se não, de volta ao forno. A massa já deve estar bem solta da forma depois de assada, então para desenformar é só destravar a forma. Só antes de cortar um pedaço, eu recomendo esperar esfriar por uma meia hora. A torta fica mais gostosa depois de fria. Essa receita é bem interessante. Não é uma sobremesa que eu estava habituado a fazer e acho que nunca tinha comido antes. Apesar de doce de abóbora ser bem comum, esse recheio ficou bem diferente dos convencionais. E dá para melhorar ainda se você adicionar outras especiarias, como cravo ou até gengibre. Vale a pena tentar essa receita. Tô feliz da vida que os meus vizinhos são gente boa e me deram essa abóbora.